Buscar a presença do Senhor para tomarmos decisões nem sempre é fácil, não é mesmo? Pois na maioria das vezes somos levados a agir por nós mesmos. Esse é o estudo de número 1182 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas na presença do Senhor, nós somos transformados, restaurados, somos orientados e nós nos tornamos cada vez mais dependentes do nosso Deus. Vamos ao nosso tema, quando não buscamos a orientação de Deus. Nosso texto base está no livro de Josué, capítulo 9, verso 14, que diz: os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, entretanto, não pediram o conselho do Senhor. É necessário nos lembrarmos a importância de buscarmos ao Senhor sempre, em todos os momentos, mesmo nos momentos que precisamos tomar alguma decisão. Êxodo capítulo 28, verso 30 diz: porás também no peitoral do juízo os urim e os tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. Na presença do nosso Deus, nós recebemos direcionamento, nós recebemos também paz, recebemos tranquilidade, recebemos a orientação para podermos tomar sábias decisões. Davi, antes de entrar nas batalhas, ele tinha um costume, ele consultava ao Senhor. Segundo Samuel capítulo 5, verso 19, diz assim: então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Na presença do Senhor, Davi era orientado se poderia guerrear e se receberia a vitória. E Deus fez de Davi um homem vitorioso, pois ele se submetia a seguir as orientações de Deus. Segundo Samuel capítulo 8, verso 6, a parte final do versículo diz assim: o Senhor lhe dava vitória por onde quer que passava, porque Davi buscava a orientação do Senhor, porque ele buscava a presença do Senhor, ele buscava agir em obediência, na dependência do nosso Deus. E quando nós agimos assim como Davi, buscando a orientação do Senhor, buscando a presença do Senhor, agindo em obediência e vivermos na dependência do nosso Deus, pode ter certeza, pode confiar que nós somos vencedores pelo nosso Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que buscavam a orientação de Deus e quando elas não buscavam a orientação de Deus, acabavam em dificuldades. Vamos nos lembrar de Josué. Josué, ele era uma pessoa que tinha comunhão, que tinha intimidade, que tinha relacionamento com nosso Deus. Êxodo capítulo 33, verso 11 diz: então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face. Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ainda o versículo fala como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Na tenda Moisés falava com Deus e Josué, ele estava constantemente com Moisés. Josué era o ajudante, o auxiliar de Moisés, ele era o líder do exército de Israel, ele valorizava a presença do nosso Deus e o Senhor o escolheu para substituir a Moisés e deu a Josué garantia da vitória. Josué
capítulo 1, verso 5 diz: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Deus era com Josué, pronto para dar a ele a vitória, mas 2 vezes Josué deixou de orar pedindo direcionamento ao Senhor. A primeira vez foi no caso de conquistarem a cidade de Ai. Pelo fato de ser uma cidade pequena, Josué enviou espias para a observar e seguiu o conselho desses homens. Ele não buscou a orientação de Deus. Josué capítulo 7, verso 3 e verso 4 diz: assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Observe que Josué não buscou a orientação do Senhor e os soldados que subiram contra Ai precisaram fugir, pois Josué, ele não sabia que Acã tinha pecado, que Acã tinha desobedecido a ordem do nosso Deus e Deus não estava com eles nessa nova empreitada. Quando nós buscamos ao Senhor, nós somos orientados por Ele, mas quando agimos como bem entendemos, nós corremos o risco de sofrer derrota, assim como aconteceu com Josué. Após a derrota daqueles soldados, Josué foi buscar ao Senhor em humildade e com o coração quebrantado. Josué capítulo 7, verso 6 e verso 7 diz: então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão diante da arca de Yahvé. Ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: ah, eterno Deus! Josué, ele orou, ele se humilhou diante de Deus e ele foi ouvido pelo nosso Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso, é misericordioso, é perdoador, e o nosso Deus animou e orientou Josué, e na próxima investida deles contra a cidade de Ai, Josué obedeceu todas as orientações do nosso Deus e ele foi vencedor. A segunda vez que Josué não consultou ao Senhor, como nos mostra nosso texto base, foi na situação que Josué foi enganado pelos gibeonitas. Josué capítulo 9, verso 14 diz: os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, entretanto, não pediram o conselho do Senhor. É justamente esse o nosso texto base. E os gibeonitas, eles estavam temendo o povo de Israel, pois Deus estava derrotando os habitantes de Canaã. Os gibeonitas se disfarçaram, foram astutos e conseguiram enganar a Josué. Josué capítulo 9, do verso 3 ao verso 5 diz assim: contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento de que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Olha ainda a astúcia deles. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. A astúcia deles era que Josué acreditasse que eles tinham vindo de bem longe e conforme eles planejaram, eles executaram. Eles disseram a Josué que eram de uma terra distante, elogiaram, disseram que ouviram a fama do Senhor e foi por causa do Senhor que eles foram até Josué, e Josué não consultou o Senhor, fez a paz, fez a aliança com eles, mas era tudo mentira, e
Toda a mentira tem início, meio e fim, e Josué descobriu a mentira deles. Mas pelo fato de Josué ter feito aliança com os gibeonitas, Josué e os israelitas não poderiam voltar atrás. Eles passaram a proteger os gibeonitas, servindo os gibeonitas para Israel como rachadores de lenha, como tiradores de água para toda a congregação e para o tabernáculo. Dias depois, os gibeonitas foram atacados. 5 reis se uniram para ferirem eles, e pelo fato deles terem feito aliança com Josué, os gibeonitas pediram socorro a Josué, porque esta aliança não poderia ser quebrada. E Josué, dessa vez, buscou ao Senhor e o Senhor o dirigiu. Josué capítulo 10, verso 8 diz assim: E Yahvé falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Deus foi com Josué e com o exército israelita, e aquele numeroso exército foi atacado pelo povo israelita, e Deus agiu a favor de Israel. Josué capítulo 10, verso 10 e verso 11. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. Deus fez aquele numeroso e poderoso exército ficarem confusos. O Senhor lançou sobre eles enormes pedras de granizo. Sabe por quê? Porque o Senhor pelejou com Israel. E é tão interessante que Deus ouviu a oração de Josué. Deus parou o universo para dar vitória completa aos filhos de Deus. Josué capítulo 10, verso 12 e verso 13 diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isto escrito no livro dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Olha o Deus que você serve, é o Deus que age a teu favor, assim como agiu a favor do povo israelita. Deus parou o universo porque Deus ouviu o pedido de Josué. Deus respondeu a Josué, a oração de Josué, que era de um ser mortal, que era de um homem. Deus ouviu, Deus respondeu, Deus parou o universo e Deus deu vitória ao seu povo. Nós podemos nos lembrar do profeta Jonas. Jonas desobedeceu ao Senhor, agiu sem consultar o Senhor, agiu como bem ele entendeu, e isto trouxe sofrimento para os marinheiros do navio onde Jonas se encontrava. Jonas capítulo 1, verso 12 diz: diante do que Jonas lhes aconselhou, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Quando não buscamos a orientação de Deus, quando nós agimos por nossa conta e risco, podemos levar sofrimento para as pessoas que convivem conosco. Aquele navio esteve a ponto de quebrar-se e os marinheiros ficaram desesperados com aquela grande tempestade. Jonas foi lançado ao mar. Deus tinha preparado um grande peixe para tragar a Jonas. E no terceiro dia, depois que Jonas estava dentro do ventre daquele grande peixe, aí sim, Jonas clamou ao Senhor.
Jonas capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz: então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Jonas clamou ao Senhor em seu desespero, em seu sofrimento, e Deus, que é misericordioso, que é bondoso, que é perdoador, ouviu a Jonas, usou de misericórdia, e Jonas não morreu. Nós não podemos agir fora da dependência de Deus. É importante sempre buscarmos a presença e a orientação do nosso Senhor. Não devemos agir na rebeldia como Jonas e na desobediência dele, pois quando não buscamos ao Senhor, não recebemos a orientação dele e agimos segundo nossos critérios e as nossas vontades. E isso é um grande perigo para nós e para os que estão junto conosco. Nós temos liberdade para buscarmos ao Senhor em todo o tempo e o encontraremos. Olha que Deus lindo. Jeremias capítulo 29, verso 13 e verso 14 diz: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. Louvado seja Deus, o Deus que nos dá atenção, o Deus que nos ama, o Deus que nos ouve, o Deus que responde às nossas orações. A pessoa que não busca ao Senhor, a pessoa que não ora, não recebe a direção de Deus. Isaías capítulo 48, verso 17. Assim declara Yahvé ao Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel: eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Precisamos ser guiados, dirigidos e orientados pelo Senhor. E através da oração nós recebemos a orientação do nosso Deus. E pode ter certeza, a resposta do Senhor através da oração não contradiz com a palavra dele, com a Bíblia Sagrada. Josué e Jonas, eles nos ensinam a importância de vivermos na direção de Deus, a importância de buscarmos a Deus, de orarmos, porque quando nós buscamos o Senhor, devemos buscar em todos os momentos, mesmo que pareça que não é necessário. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. O crente precisa orar, precisa estar diante de Deus. Nós precisamos da presença do Senhor em todo o tempo. João capítulo 15, verso 5, o nosso Jesus nos ensina isso. Olha o que ele nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou começar a concluir. Tem outra versão que diz: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. O crente tem que aprender a viver na dependência de Deus. Nós precisamos compreender que dependemos e que precisamos do nosso Senhor em todo o tempo, pois em todo o tempo o Senhor nos ouve, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá o direcionamento. Que possamos aprender a buscar o Senhor, a orientação do Senhor, a presença do Senhor, que possamos aprender a estarmos o tempo todo orando ao Senhor, como Paulo nos ensina: orai constantemente, orai sem cessar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.